Então agora já está ao vivo. Adicione um convidado para estar no seu vídeo? Por enquanto não. Esperar a galera ir chegando. Uma live surpresa, né? Que a gente nem avisou. Me avisou, mas eu acho que não é questão de avisar, não é questão de passar a mensagem. Exato. E ponto, né? Com certeza. Dá mais uns 2, 3 minutos aí pra galera chegar. Tem muita coisa pra falar, muita coisa pra falar. Que Deus direcione a nossa boca, que a gente não fale nada do nosso coração, mas que o Espírito de Deus esteja aqui com a gente, direcionando cada palavra. Eu e a Tamires aqui resolvemos, a gente estava tentando, vou até mostrar depois, a gente estava tentando configurar YouTube para saber como que ia ser a live, para saber como que ia fazer as coisas. Gustavo, você tá convidado a sair daqui, cara. Ou não, ou a ouvir. A não ser que você queira escutar de Jesus, de Deus. É só isso. Aqui não tem mais espaço para outra coisa, tá bom? Valeu, um abraço. Enquanto isso, a gente está esperando o resto das outras pessoas chegarem, que tem que ouvir o que a gente tem para falar. O que a gente tem para falar é muito sério, não tem tempo mais de brincadeira. Eu falei, eu vou lá tomar um banho, arrumar o cabelo para fazer os negócios. Eu tô pouco me portando com a minha aparência, com um monte de coisa que eu tenho para falar. É muito mais importante que qualquer outra coisa. Sim. Eu vou tentar resumir um pouco a minha vida antes do pornô, porque depois tem muita coisa para colocar no YouTube. Mas por enquanto eu senti no coração que eu tinha que abrir essa live, porque se eu ficasse tentando aprender como que faz a live aqui no YouTube, eu ia ficar perdendo tempo. E a mensagem tem que ser passada, tem que ser dividida e compartilhada com quem está a fim de ouvir. Exatamente. Bem, vamos lá, resumidamente, a minha vida. Eu sou o primeiro filho, né? Sou primogênito do meu pai e da minha mãe. Tive muito amor da minha família, muita instrução. Glória a Deus que eles me instruíram no caminho certo, no caminho da palavra de Deus, com a Bíblia, com a igreja. Sim. E aí eu cresci, fui tendo experiências. O mundo vinha oferecendo muitas coisas, é muito atrativo, porque o mundo não vai oferecer o que é ruim, ele vai oferecer o que é bom. Que é pra gente se perder. Então eu comecei a jogar basquete, comecei a ter visibilidade, Deus abençoou ali. E ele disse que ia me levar para lugares altos, se ali eu continuasse com ele. Só que teve várias coisas, teve mulheres, teve drogas, teve festa, teve muita coisa para me distrair. E aí o tempo foi passando e o que eu aprendi na igreja através dos homens, não através da Bíblia, da palavra pura de Deus, foi fazendo eu ter raiva de Deus por causa dos homens. Porque eu falava assim, como que tá todo mundo se divertindo, tendo o melhor da vida, Deus me prometeu o melhor da vida, e que Ele ia cuidar de mim, disso tudo, e tá todo mundo aí ganhando dinheiro, ganhando prestígio, ganhando fama, e eu tô aqui. Isso daí é uma promessa vazia. De antemão eu digo, essa pregação é errada. A única coisa que Deus prometeu pra gente foi a salvação através de Jesus. O restante das coisas são complementos. Então, se você vai buscar Deus, se você vai buscar Jesus por barganha para ganhar qualquer coisa, tá errado. E aí me foi apresentado várias coisas, porque na minha vida eu trabalhei muito. Eu trabalhei como pedreiro, trabalhei como ajudante de pedreiro,
capinar mato, colocar teto de gesso, drywall. Sabe a van lá daquele velho que tá aí em tudo quanto é lugar no Brasil? Eu morei em Brusque 4 anos. Aquela parte mais nova da van, eu fui um dos caras que trabalhou lá dentro, colocando os drywall. Aquela escada principal, eu fui um dos primeiros a entrar, quando ainda tava cimento, tudo sujo. Eu trabalhei lá, quando eu jogava basquete. Barman, pode crer, Marcão. Beijo, irmão. Amém. Trabalhei de barman, de garçom, muitas coisas. E eu sempre respeitei muito o que as pessoas falavam pra mim. E hoje, depois de ter passado por tudo isso, eu vi que muita gente não me respeitou. Porque eu falava que acreditava em Deus, eu falava da Bíblia. E aí a pessoa, a Bíblia foi escrita pelos homens, Deus não existe. Pô, vem aprender essa religião aqui, ó, tal. Aí eu fui tentar entender os outros. Humildade. Baixei minha cabeça e falei, eu não tenho toda a verdade, então por que eu vou ficar falando que isso daqui é uma verdade absoluta? Ou qualquer coisa do tipo? Eu vou procurar entender o que as outras religiões têm para oferecer, para falar. E tentando entender o outro, e esquecendo de mim, eu me perdi. Eu parei de me dar valor. Eu comecei a querer que as pessoas me escutassem. E eu achei, pelo que o mundo me mostrou, que elas só iam me escutar quando eu tivesse dinheiro, quando eu tivesse prestígio, quando eu tivesse fama. Então eu fui atrás do dinheiro, trabalhando pra caramba. E aí, pela misericórdia de Deus, ele chegou e falou assim, você quer dinheiro, cara? Então eu vou te mostrar como que se ganha dinheiro nessa vida. E aí ele me apresentou o pornô. E aí eu entrei no pornô. Eu tô resumindo, eu tenho muito mais coisa pra falar da minha vida. Muito mais detalhe. Antes de chegar nessa parte do pornô, eu me entristeci na igreja. Muito. Eu acho que a maior facada do meu coração foi olhar para os homens. Por quê? Quando eu estava aqui na terra onde eu nasci, na Baixada Santista, aqui eu tenho o apoio da família, de amigos, que estão perto, né? Tal, e querendo ou não, qualquer coisa você pode correr pro braço da mãe, do pai, da avó, de um amigo também. E aqui nessa igreja, uma coisa que eu aprendi maravilhosamente bem, que eu também tocava violão na igreja, que a gente tem que consagrar tudo que a gente faz a Deus. E aqui uma coisa maravilhosa que acontecia de domingo, eu não sei se acontece mais, é que antes dos ensaios tinha a escola bíblica dominical. Depois da escola bíblica, às vezes era meia hora, 40 minutos, às vezes nem tinha ensaio de tanto que o pessoal orava e buscava a Deus. O ensaio era um complemento da busca de Deus. Eu entendo que a gente sempre quer entregar o melhor, né? Então tem técnica, isso, aquilo, mas a gente acaba esquecendo que é Deus que nos capacita. E isso enraizou no meu coração e eu dou graças a Deus por ter aprendido isso. A colocar em tudo na nossa vida Deus à frente. E é uma passada bem rápida. Eu saí daqui para ir para Brusque jogar basquete. Quando eu fui para Brusque, não sei, tem muita gente que eu acho que não deve saber disso. Um amigo meu daqui de São Vicente, o Jefferson, um abraço Jefferson, se esse vídeo chegar até você. Ele, não sei como, ele tinha umas imagens minhas jogando basquete, ele me inscreveu num reality show da Globo. E foi por causa da vida dele, que acreditou em mim, que eu fui participar de um reality show na Globo. E eu tava na igreja nessa época. Não tava fumando, não tava bebendo, não tava beijando na boca, tava me guardando. E aí eu fui
eu fui escolhido entre mais de 3.000 candidatos no Brasil inteiro. Eu fui escolhido para participar de um reality show na Globo. Foram 10 pessoas escolhidas. Eu fui entre as 10 pessoas. Além disso, eu fui para a final. Eu cheguei aí pro Caldeirão do Hulk. Eu fui considerado aquele ano, pelos homens, o 4º melhor jogador dessa seleção, né? Que escolheria um jogador para ir para o Harlem Globetrotters. E eu não ganhei. E eu não ganhei justo aonde eu achava que eu mais me garantia. Que era na enterrada, na impulsão. Na época que eu jogava basquete, eu saía quase 1,20 m do chão. Sabe? Quem pesquisa a minha vida, quiser pesquisar, vai ver que eu não preciso estar falando mentira. Eu passava por cima de 4 pessoas e enterrava. Então, tipo, aquilo era... eu sou a... E aonde que eu perdi? Aonde mais eu achava que eu tinha força. Aí Deus chegou e falou assim, a força não vem de ti, brother. É eu que te capacito. E foi da pior forma. Porque onde eu mais tinha certeza, Deus chegou e falou assim, eu vou te mostrar agora quem sou eu na tua vida. E aí eu voltei do reality show. Não podia falar o resultado, porque só ia passar no Caldeirão do Hulk na semana seguinte. Enquanto isso, na igreja onde eu estava, lá em Brusque, eu mandava muita mensagem para pessoas aqui da Baixada. Ficava sozinho lá, sozinho, trancado no meu quarto, com companheiros de time que, sabendo que eu gosto de fumar maconha, soprando maconha debaixo da minha porta, falando, e aí pastorzinho, e aí santinho. Eu me sentindo sozinho, em meio a uma multidão, enquanto todo mundo tava aplaudindo, eu estando no Caldeirão do Hulk. Eu tava saindo em muito jornal na cidade. Eu só queria ouvir a voz de Deus. E nessa mesma época, entrou uma mulher na minha vida lá em Brusque. Muito linda, gente. Muito linda. Do corpo que vocês veem nas revistas, nas TV. E eu cheguei num ensaio, né, lá em Brusque. Eu cheguei num ensaio lá para tocar o violão, humilde, porque eu nunca fiz aula de violão. Tudo que eu aprendi foi Deus que me deu pela misericórdia dele. Músicos estudados lá, eles conversando e fazendo piada antes do ensaio. Eu cheguei e falei assim, que horas que a gente vai começar a orar e consagrar a música para Deus? E eles falaram, não, a gente toca a música que a igreja quer ouvir. Se tu quiser orar, dobra teu joelho aí e ora. Eu senti tanta dor da rejeição de Cristo dentro da igreja. Eu senti muita dor, gente. Eu no programa ele tá chorando aqui. Eu fiquei esse tempo todo me preparando para falar, porque eu queria falar somente que Deus está me direcionando, mas não tem como eu não me emocionar com isso. Eu fiquei sozinho com um monte de pessoa do meu lado. É a pior solidão que alguém pode ter. Eu entrava em balada de graça. Eu tinha bebida de graça. Mas quando eu ia falar de algum problema, era zoado, era zombado. E aí, voltando no assunto da mulher que eu tava lá, Deus abençoe muito a vida dela. Ela me convidou para ir para casa dela um dia. Eu fui. E ela foi tomar banho, se perfumou. E saiu totalmente nua do banheiro. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora?
o que eu vou fazer? Eu não falei nada, só deitei. E ela ficou se esfregando em mim e eu cheguei e falei assim, por favor, eu não posso. E a gente dormiu uma noite inteira sem fazer sexo, ela pelada. E ela acordou, não se cobriu com o lençol, continuou pelada e eu olhando pra ela. Falando, meu Deus, será que eu tô perdendo uma oportunidade? Nossa, tal, e beleza. Aí eu cheguei na igreja para compartilhar com algumas pessoas que eu achava que eu podia compartilhar e que ia dar glória a Deus por eu ter resistido. E eu ouvi sátira. Nossa, hein, teu galardão deve ser grande para ter recusado uma mulher dessa. E aí eu comecei a me revoltar quando eu voltei do reality show. Eu comecei a me revoltar porque um dos irmãos da igreja que tenho no meu coração até hoje chegou para mim e falou assim, Deus não deixou você ganhar esse reality show porque senão você estaria morto. Você estaria morto, era um contrato de 1 ano. $10 mil por mês, viajando com o Rally Globetrotter pelo mundo inteiro. Mais de 400 shows durante o ano inteiro. E ele fala assim, Deus não deixou porque você tem que lembrar dos primórdios. E eu olhei pra ele e senti uma raiva gigantesca. O que você tá falando aí, que não sei o quê. Coração fechado. Aí eu fechei e já endureci meu coração. Aí eu fui procurar um sacerdote da igreja, ao qual muitas vezes, sem aparecer para ninguém nem sabia disso até agora, a não ser minha mulher aqui que tá comigo. Muitas vezes eu sentia no coração de ir lá na casa dele, né, e comprar um café. E depois eu descobri que todas as vezes que eu fui lá comprar um café pra gente tomar junto e falar a palavra de Deus, ele estava sem dinheiro para comer. Eu descobri depois. E aí nesse momento de angústia, eu fui falar com ele que eu estava angustiado e tal. E eu não senti um acolhimento, eu senti um apontamento na minha vida. Ele apontou erros e você está sentindo isso, pecado, isso, aquilo. Eu lembro que dentro da igreja eu estava com meu celular na mão, eu taquei no chão, quebrei meu celular e comecei a blasfemar e falar um monte de merda para ele. Aí ele virou para mim e falou assim, o diabo tá armando um laço tão grande na tua vida que depois tu não vai conseguir sair. Ele profetizou maldição na minha vida. Esse pseudo sacerdote de Cristo. E quando ele profetizou isso na minha vida, me deu mais ódio ainda. Dele, de Deus, de todos aqueles que se dizem santos. Naquele dia eu saí da igreja, fui para a faculdade, fiz um contato na faculdade, peguei não sei quantas gramas de maconha, peguei aquele doce sintético, né? E eu que estava com contato de tudo isso. Aí o pessoal da casa chegou e falou, opa, já que você tem um contato, pega pra mim. E eu cheguei, irmão, a gente não tá indo em igreja nenhuma, a gente tá seguindo a Cristo. Em casa. E com a espada na mão. Aí eu comecei a fumar, tomar o doce, né? Tomei o doce, distribuí pra galera que tava lá em casa. Aí todo mundo, vamos pra balada. Aí eu falei, pô, não quero ir pra balada. Eu liguei pra uma menina lá de Brusque, ela foi lá em casa, a gente transou bastante na madrugada e tal. Ela foi embora. Quando ela foi embora, eu olhei pra minha mão assim, não sei o que aconteceu, eu olhei pra minha mão e eu vi sangue na minha mão. Aí o acusador, ele é covarde, né?
Ele te dá uma solução rápida e depois vem te acusar porque você aceitou aquela solução. E ele começou a falar: a vida de todos esses que tu entregou o doce está na tua mão. O sangue que vai derramar é por tua causa. E ele começou a me acusar. Começou a me acusar muito, 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 muito. E eu comecei a chorar em desespero. No desespero, era 3h30 da manhã, eu liguei pro pastor. Pastor, eu vou morrer. Pastor, eu tô vendo sangue na minha mão. Eu dei droga pros meus amigos, eu que vou matar eles, eu que tô incentivando eles. Aí o pastor: ai, ora meu filho, amanhã 11 horas da manhã você vem aqui na igreja pra gente conversar. E aí passou a madrugada. Aí depois eu comecei a pensar: pra que eu liguei pro pastor? Ai, que vergonha, pra que eu liguei pro pastor? E quando eu cheguei lá, eu me senti mais ainda acusado. Aí logo depois veio escândalo na igreja que a mulher do pastor estava traindo ele. O pastor mesmo assumiu que foi armado na casa do amante. E aí eu falei: essas pessoas estão me julgando? Elas estão falando para mim o que é certo e o que é errado? Escondendo os pecados debaixo do tapete para apontar o pecado dos outros? Crente é tudo hipócrita. Foi isso que estava no meu coração, que é uma mentira daquela época. E aí eu falei: se não está valendo a pena esse sacrifício todo, eu tenho um mundo aí para descobrir. E aí comecei a usar muita droga. Comecei a fumar mais do que eu já fumava. Comecei a querer transar com todo mundo na cidade para mostrar que eu era o cara. Pô, já que é assim que a gente tem prestígio, beleza. E aí foi o início da minha caída. Até chegar e conhecer essa mulher maravilhosa, que teve um ensinamento católico na vida dela. E a gente começou a namorar e tal, e mano, eu vejo quanto essa mulher é batalhadora. Muito. Ela tem que contar a história dela, eu falo isso há anos. E ela foi me mostrando o que era o amor incondicional com tudo que ela passava. Ela não levantava a mão pra ninguém. E eu falando assim: meu Deus, eu tenho que fazer de tudo por essa mulher e pela minha família. Eu tenho que dar minha vida trabalhando, meu sangue trabalhando aqui, porque eu tenho que fazer todo mundo ficar bem. Minha mãe tem que parar de trabalhar, minha tia tem que parar de trabalhar, eles não têm mais que trabalhar, eles têm que servir a Deus, então eu vou fazer o que for preciso. Abrimos uma empresa de doces e salgados. A gente até conseguia fazer um dinheiro, mas a gente não tinha tempo para nada. O síndico do prédio onde a gente morava infernizava a nossa vida. Ele é pai de santo num terreiro. E ele tinha prazer em me provocar. Eu tinha uma cinquentinha, ele aparecia com uma BMW, uma moto BMW, e falava: ah, pô, tu é grandão com uma moto dessa. Tipo, eu não tinha condição de comprar outra moto. E ele vinha querer esfregar na minha cara que tá no mundo é melhor, que eu tinha que me entregar de vez, porque ainda tinha Deus no meu coração, assim como Ele tá assim comigo até hoje, e tá com cada um que tá me ouvindo, chorando, pedindo pra gente voltar. E aí eu falei assim: ah, é? Você tá me mostrando essa moto aí? Você tá me mostrando onde tu mora? Tu vai ver. Isso resumi. Aí chegou o pornô na nossa vida. E aí eu falei pra ela: ó, isso vai dar dinheiro pra gente. Isso vai tirar a gente do buraco. Vamos se concentrar nisso.
Vamos começar a fazer o pornô. Ela falou, tá bom, mas eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero fazer aquilo outro. Beleza, entramos no pornô, começamos a ganhar dinheiro, pagamos todas as contas. Quando a gente viu, a gente já estava morando numa cobertura aqui no Guarujá. Foi em 2 anos isso, foi assim, ó. Morando numa cobertura com piscina, duplex aqui no Guarujá. Eu já falando pra minha mãe, mãe, para de trabalhar. Se ela não precisa mais trabalhar, chegou a sua hora de descansar, mãe. Eu não quero mais que a senhora trabalhe, por favor, não faz mais isso. Minha vontade é que minha tia também não trabalhe, mas ainda não estou ganhando dinheiro suficiente para isso. Espera que Deus está me dando estratégia. Fazendo pornô e eu falando o nome de Deus. E muita gente falando hipócrita, hipócrita, hipócrita. E aí dando um adendo dentro desse testemunho. Eu quero que cada um que está escutando o que eu estou falando, roda aí o Brasil e o mundo. E vê quantas pessoas verdadeiramente têm uma vida boa trabalhando com pornô. Tô falando da nossa. Então, tá aí para quem estiver me ouvindo. E aí ficou muito confuso, por quê? Tava entrando muito dinheiro. Vocês acreditam que a gente orava antes de ficar online? A gente orava. Deus, se isso não for da tua vontade, tira a gente ficava online. Não era 200, 300 reais por dia, não. Era de 1.300 para cima. Por dia, não é por mês, não é por semana, né? Por dia, faz as contas aí. 1.300 reais no câmera privê, mais 700, 900 reais de chamada de vídeo por dia. Mais o Xvideos, mais o Pornhub, mais não sei o que, e sempre aparecia coisa. Não parava de vir dinheiro. Uma chuva. Não parava de vir dinheiro. Aí descobriu o marketing digital. Me vieram várias estratégias de venda. Não é arrogância que eu vou falar não, mas Deus me deu muita sabedoria, Ele dá para qualquer pessoa que assim o pede. E Ele me deu muita estratégia. E ficava confuso. Eu tô fumando maconha, eu tô fazendo pornô, como que Deus tá me abençoando? E aí eu não entendi uma coisa, porque sempre obrigavam a gente, através de xingamentos, através de opressão, de que a Luna tinha que gravar, a Luna não, né? A Tamires, o personagem Luna tinha que gravar com outros caras, com outras mulheres, porque a gente tava ficando muito repetitivo. E eu, meu Deus, o que essas pessoas estão falando se foi eu que sugeri o relacionamento aberto? E eu que cheguei a chamar amigo meu pra transar junto com a gente, e ela que recusou e falou que ela não se sentia bem. Chegou um dia que eu cheguei a brigar com ela, porque ofereceram 40 mil pra passar 1 hora com ela, e eu falei, meu Deus, se fosse eu ia. E aí veio uma pessoa, um cara, e me ofereceu 15 mil pra fazer programa e passar com ele. E eu não vou negar não, era dinheiro, eu fiquei abalado. Mas pra honra e glória do Senhor eu não fiz. Glória a Deus. Porque senão eu estaria muito quebrado. Faz as contas aí em 2 horas aí. 40 mil dela, 15 mil. 55 mil em 2 horas. Nossa. É ou não é dinheiro? É ou não é difícil de recusar? Nossa. E eu falando com ela, até um dia que ela chegou e falou, para de me encher o saco, o dia que eu quiser gravar com alguém, eu gravo. Se tu quer gravar com outras mulheres, grava. Vai fazer a tua carreira. Mas não me perturba. Mas não me perturba, eu não quero. Meu amor, mas eles não entendem, você tem que gravar pra eles verem que não tem nada a ver comigo. Estão me colocando como machista, opressor, que eu te proíbo de fazer as coisas, pelo amor de Deus, mano. Eu tiro de mim pra você, como que estão falando isso de mim, como que estão me caluniando. E aquilo me machucava porque era uma mentira. Uma mentira muito grande. Criando contenda. Aí criou contendas entre eu e ela que a gente quase chegou a
se separar porque eu falava assim, ah, tu não quer trabalhar direito não, pô, isso daí é atuação. Não serve, não. Ah, isso daí é atuação, amor, você vai lá, é 1 horinha, grava. Só que eu comecei a cair em mim que toda vez que eu gravava, toda vez que eu ou me masturbava, ou estava conversando com outra mulher, mesmo ela deixando, depois que acabava, que era muito bom, entendeu? O que eu falei, o mundo não oferece coisas ruins, a porta é larga e fácil de entrar, porta estreita é muito difícil. Difícil passar. Então era muito bom sim, mas sempre faltava alguma coisa. Eu terminava a gravação, o que eu fazia era sair correndo para tomar um banho e deitar do lado dela e falar, amor, por favor, me abraça aqui. Ela, por que você quer? Aí eu, não sei, amor, me abraça e me desculpa. Ela, desculpa do que se eu deixei? Eu falei, não sei, eu sinto que eu tô magoando o teu coração. Você deixa, mas eu não acho justo, porque só eu tô saindo com outras meninas, você tinha que sair com outros caras pra galera ver que isso, e eu sempre colocando a galera. Como eu falei, eu tentei entender os outros, eu parei de me entender, eu parei de me dar valor, eu parei de glorificar a Deus. E isso é um resumo muito grande do que Deus está fazendo na nossa vida. E faz mais ou menos 1 mês e meio que sutilmente, sem anunciar para ninguém, a gente parou de ficar online, de atender chamada de vídeo, de fazer vídeo e ficou só quieto. E Jesus trabalhando. E aí ontem, O Espírito Santo agindo. entre outras maravilhas, pela misericórdia dele, pelo favor dele, não é porque ele deve nada pra gente não, pelo favor e misericórdia, ele ia tocando no nosso coração e dando confirmação no que a gente tinha que fazer. E a gente parando. E a gente duvidando, mas não trabalhando mais com isso, obedecendo. E aí como eu falei, todos nós somos pecadores, a renúncia não é a gente chegar, parar de uma vez, eu renuncio, não sei o que, a gente vai continuar tendo vontade. Paramos. Entendeu? A vontade faz parte do ser humano, o desejo é da carne. E nós estamos em carne aqui no mundo. A gente tem que escolher matar a carne todo dia. E por quê, né? E aí o que aconteceu? Isso daqui já é mais eu falando, né? Eu colocando coração, não é nem mais o que Deus estava mandando eu falar, mas eu vou contar uma particularidade minha. Dentro desse tempo todo, desse 1 mês e meio que eu tô falando, eu fui tomar banho e ela tava nos dias que toda mulher tem, né? No período que toda mulher tem. Eu falei, já que a gente não pode fazer amor, eu vou me aliviar aqui no banheiro. Quando eu fui pensar em fazer isso, automaticamente eu dei um murro na minha cabeça que eu fiquei até tonto. Eu cheguei, gente, com toda a minha força, eu cheguei e falei, eu não tenho que fazer isso. E dei aqui, na minha fonte, que eu fiquei zonzo no banheiro. E eu falei, não tem que fazer isso, não tem que fazer isso. Mas ainda tinha uma coisa, que ainda tem, não tem como negar isso, que era a maconha. E eu falava, mas Deus colocou essa planta no mundo? Por que eu tenho que parar? Por que não é de Deus? É de Deus. Mas eu estava usando deliberadamente. O dia inteiro usando, o dia inteiro fumando. Por mais que Deus falava comigo, Ele me falava pela misericórdia, pelo favor e pela graça. Não é porque Ele tinha dever comigo de falar comigo. Ele me ama tanto, ama você tanto, que Ele está dando esse tempo de arrependimento pra gente. E eu já tinha decidido parar de comprar, não estava mais comprando. E agora eu vou revelar uma coisa que só a Tamires e minha mãe sabia. Eu comecei a plantar maconha. Falei, o errado é comprar, porque eu estou ajudando o tráfico. Então se eu plantar não tem erro. Olha o tanto de coisa que eu comecei a me enganar para continuar com o meu pecado de estimação.
E eu quero deixar claro, eu não estou acusando que ninguém aqui tem que parar de fumar maconha, parar de fazer pornô, parar de se prostituir. Isso é com vocês e Deus. Eu estou aqui para contar o testemunho da minha vida, o que Ele fez em mim. Eu não estou aqui para acusar ninguém, porque não tem homem na terra capaz de apontar o dedo para o outro, porque todos somos pecadores. E esse é o problema de alguns líderes, porque a gente não pode generalizar, eles se colocam como santo. E a gente que tem esse desejo da carne todo dia, como que a gente vai se chegar? Meu Deus, tem que ser santo, então eu vou pro inferno, então eu vou me divertir, então eu vou beber uma cerveja. Não tem mais solução para mim. Não é assim. Ele ouve os pecadores, mas ele também transforma. Ele transforma. E aí ontem, eu fumei meu último beck. Glória a Deus. Eu só tô conseguindo fazer essa live hoje por causa disso. O que foi? E eu vou ler para vocês em Isaías capítulo 54 que ele me revelou. Porque o que eu fiz? Eu comecei a chorar e falar: Deus, por favor, se eu tiver engano, me tira, mas se não tiver problema, deixa eu continuar fumando. E começamos a entrar em louvor, começamos a louvar forte, e oramos muito, e clamamos a resposta do Senhor, e oramos, e oramos, e oramos, e louvamos, e louvamos, e louvamos, até pegar a Bíblia. Até eu pegar essa Bíblia aqui, ó. Aí eu cheguei... E Deus abrir na revelação. Cheguei e falei assim: Deus, eu peço a tua misericórdia. Eu peço muito o teu favor. Tenha misericórdia desse pobre pecador, desse miserável. Fala comigo que tu és comigo ainda, por favor. Eu preciso ouvir a tua voz. E aí eu abri. Glória a Deus. E eu quero compartilhar contigo, com vocês, o que ele falou comigo e o porquê que eu não estava conseguindo fazer a live antes. Porque não existe pecado de estimação. Tem que existir renúncia de verdade. Completa. Não pode ter o coração do homem na palavra de Deus, porque a palavra é espiritual, vem do céu. O homem é corruptível. Completamente corruptível. E eu vou ler aqui Isaías 54. É grande, é o capítulo inteiro, mas é necessário. Quem quiser acompanhar e tiver a Bíblia, ou no celular, ou em mãos. Isaías 54, porque eu sinto que ele falou comigo isso para falar através do meu testemunho, que ele está esperando muitas pessoas. Ele está ansioso para falar com cada um particularmente. Cada um de vocês. Ele fala através de líderes, ele fala através de profetas, ele fala através do homem, da mulher, ele fala. Mas ele quer mostrar para vocês que o sobrenatural é incrível. Porque isso não dá para colocar em palavras. Se eu for começar a falar aqui o que Deus, o que eu sinto, eu não consigo colocar em palavras. Vocês têm que viver também. Só vivendo verdadeiramente. E não é que você vai deixar de se masturbar, vai deixar com pornô, vai deixar de fumar cigarro, maconha, cheirar. Não, é fazendo isso com a misericórdia e favor de Deus. Ele vai falar com você. E no tempo dele, seja de uma hora para outra, ou seja o tempo que for, ele tira. Não é ninguém te acusando, gente. Quando alguém acusar você, com espírito de autoridade fala: sai daqui, espírito imundo, pois você não tem autoridade sobre a minha vida. Expulsa. Porque todos aqueles que acusam, o acusador é o oponente, é o inimigo, é o diabo. Jesus não vem para acusar. Jesus vem para salvar. Ele vem para os doentes. Ele vem para os pecadores. Os que dizem são. Ele não quer saber: ah, você é tão santo assim, você não peca, então eu não preciso falar contigo. Só que a gente peca todo dia. É isso que a gente tem que ter em mente. Todo dia a gente peca, porque a gente está no mundo. Não existe pecadinho e pecadão. Eu queria que a Tamires falasse mais, e ela tipo: ah, fala você, eu vou te acompanhando aí e tal. Gente, vocês não têm noção que é uma pessoa de Deus, que entrega seu coração a Deus por completo, estando perto de você.
o quanto essa pessoa pode transformar através da vida dela, não através do que ela fala. O exemplo, né? A pregação é com a nossa vida, o que sai da nossa boca. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem o poder da morte e da vida na boca. Nossa. Então toda vez que a gente usa a nossa boca deliberadamente para o que não precisa, a gente está emprestando a nossa boca. Se a gente não tem nada de bom para falar, a gente tem que ficar quieto. E é por isso que eu reforço. Deus não vem para acusar, Ele vem para salvar e nos limpar. Ele vem para os cativos. Ele vem libertar a gente. E hoje eu entendo completamente o que Ele quis na nossa vida. Porque o que Ele quer é único. O que Ele quer com a gente é único e exclusivo com a gente. Não é com o nosso irmão, não é com o nosso vizinho, não é com a nossa mãe, com o nosso pai. Não é. O que Ele tem para tratar contigo é contigo. Um mistério, em segredo, no íntimo, no quarto. Na sua intimidade. Entendeu? Então por isso que eu digo, não deixa ninguém te acusar, ninguém tem o poder de te acusar. Ninguém. Quando alguém estiver te acusando, em nome de Jesus você fala, sai daqui espírito imundo, você não tem poder de me acusar. Em nome de Jesus. Sempre em nome de Jesus. Certo? Vitão, tamo junto, brother. Eu vou começar a ler aqui Isaías 54. Isaías 54, acho que eu consegui dar um tempo aí por... Essa foi a palavra pra revelada galera, ontem, foi né, a palavra, eu vou repetir mais uma vez aqui rapidinho para quem não pegou, que ontem eu abri a palavra chorando, orando, antes de abrir a Bíblia falei para Deus falar comigo, e o que Ele falou comigo, como nós somos unidade em Cristo, eu creio que Ele quer falar com o mundo inteiro, não é só para mim, ou só para você, ou só para o fulano ou ciclano. Quando Ele vem falar com um profeta de Deus, Ele vem para falar para o mundo. Para atingir muitas pessoas. Para atingir muitas pessoas, gente. Vamos lá. Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 54. Cante, mulher estéril que nunca teve um filho. Interrompa e rompa em canções, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto. Pois a esposa abandonada terá mais filhos que a mulher que vive com o marido. Diz Adonai. Depois a gente fala. E aqui, porque a revelação veio para ela um pouco para mim, a gente se completou, glória a Deus. E só nesse primeiro versículo aqui, nós não temos filhos. Ela diz, a palavra toca no coração para falar que a mulher que nunca teve filho, a mulher estéril somos nós. Todos nós. E nós daremos mais frutos do que aquela que está casada, porque os filhos de Deus somos todos nós, entendeu? A gente tem que parar de se prender a coisa terrena. A palavra é para todos. Amplie o espaço de sua tenda, ou seja, abra a tua boca. A nossa casa é o nosso templo, a nossa alma, nosso corpo. Exato. Amplie o espaço da sua tenda, estenda as cortinas de sua morada. Não o impeça, alargue as amarras. Prenda com firmeza as estacas de tua tenda, ou seja, firme. Seja firme, com firmeza, com autoridade. Deus nos dá esse espírito de autoridade, a gente que tem medo e não crê. Vamos crer mais no que Deus fala com a gente. Não tema, pois você espalhará para a direita e para a esquerda, e seus descendentes possuirão as nações e habitarão nas cidades desoladas. Isso daqui, a gente vê que fala sobre o fim dos tempos. Sobre a grande tribulação. Sobre a grande tribulação. Porque os que estão em Cristo Jesus, os pecadores, não somos santos, vou bater sempre nessa tecla, irão subir com eles, e a única coisa que vai ficar aqui não vai ser nem a Bíblia, vai ser o exemplo de vida de cada um deixou. E a gente tem que dar o exemplo na nossa vida, viver verdadeiramente em Cristo. Esse vai ser a maior pregação da palavra de Deus aqui na terra, das boas novas. Não tema,
pois você não terá vergonha. Não teremos vergonha. Não se desencoraje, Não vamos nos desencorajar. pois você não será desgraçada. Glória a Deus. Você esquecerá da vergonha da juventude, não se lembrará mais da desonra de ser viúva. As coisas que fizemos, os pecados que escolhemos fazer. Sabe por quê? Pois seu marido é o Criador. Nossa, Adonai Senhor. Tzot é o nome. Nós somos a noiva de Cristo e a gente está se sentindo como viúva por causa da nossa iniquidade. Nossa. A gente se sente sozinho. Não é por causa de A ou B, é por causa do mundo inteiro. Por isso que a gente tem que estar sempre de joelho dobrado, orando pelas nações. Não tem que orar, eu vou orar pela fome na África. É só na África que tem fome? É no mundo É no mundo todo, inteiro. tudo. É só no Brasil, é só o teu irmão, é só o seu pai que tem problema com droga, com alcoolismo? Não, é no mundo inteiro. Então, orar por uma pessoa específica é egoísmo do coração do homem. A gente tem que orar uns pelos outros. Pelos nossos irmãos. Essa é a palavra que Deus coloca no nosso coração. É a revelação. É a revelação para que nós. Ele nos coloca. O Santo de Israel é o seu Redentor. Nossa. Ele será chamado Deus de toda a terra, pois Adonai a chamou de volta. Ou seja, E nessa ele tá hora- voltando, gente, ele tá quase na porta. Ele tá chamando os seus filhos e usando os loucos. Pois Adonai a chamou de volta, como uma esposa abandonada e afligida pela tristeza. Uma esposa casada em sua juventude não pode ser rejeitada, diz seu Deus. Os laços que você teve na juventude, os seus pecados que te afastam de Deus, que nos tem como viúva, sabe? Quando uma viúva perde o marido, é uma dor inconsolável, é uma dor indescritível, e é assim que nós estamos nos sentindo, Não, porque a gente se afastou, então a gente está se sentindo abandonado, mas é a gente que virou as costas. não somos mais. Galera, quem estiver falando de pornô aí, não ligam para eles, eles vão sair daqui porque a gente está lendo a palavra de Deus e da palavra de Deus sai fogo. E se não tiver com o coração aberto para receber a palavra de Deus, ela queima. Ela dói. Ela dói. Tá bom? Então não se preocupem. Como uma esposa abandonada e afligida pela tristeza, uma esposa casada em sua juventude não pode ser rejeitada de seu Deus, porque Ele não nos rejeita. Jamais. Ele nos ama e está sempre de braços abertos. Para fazer o processo de limpeza em nossas vidas. Eu a abandonei por um pouco, mas a recebo de volta com grande compaixão. Olha isso. Estive irado por um momento. Isso é Deus falando. Ele E ira. escondi a minha face de você. Ó Senhor. Mas pela graça eterna terei compaixão de você. Ó Senhor. Diz Adonai, seu Redentor. Ó Senhor. Então ele está dizendo que tem compaixão da gente. Ele virou o rosto, a face dele pra gente por causa do pecado que a gente comete. Cometemos. Entendeu? Ele virou sim, gente. Aí vocês não sabem porque tem tanta fome, tanta desgraça. Por causa do nosso próprio pecado. A gente não se volta mais para Deus. A gente começa a ver salvação em tudo. Em homens. Em homens, em política, em rituais, em Colocando objetos. Não é. A salvação só vem através de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. As coisas que vêm do céu. Diz Adonai, seu Redentor, para mim, isso é como o dilúvio de Noé. Jurei que nenhum dilúvio como o de Noé jamais cobriria a terra outra vez. Então juro agora que nunca ficarei irado com você outra vez. Ó Senhor. Nem voltarei a repreender você. Pois as montanhas podem mudar e as colinas podem ser removidas. No entanto, minha graça jamais a abandonará. Ó, E minha aliança de paz não será removida. Diz Adonai que se compadece de você. E ele não está falando só para mim, não. Ele está pedindo para eu falar essa palavra porque tem muita gente que se sente abandonado. E ele está falando que ele está esperando o arrependimento para mostrar a face dele novamente. que não sente mais a presença de Deus.
ora e não sente, ora e não sente. Ele sim, ele vira a face, mas também quando ele volta, ele não abandona mais. E não abandone também. Exato. Permita que ele faça o processo de limpeza na sua vida. Porque às vezes a gente bate naquele pecado de estimação que a gente não quer abandonar. E é só ele que falta para ele virar a face de volta para ti. Só ele. Ó cidade assolada pela tempestade, desconsolada, eu estabelecerei suas pedras da melhor maneira. Lançarei seus fundamentos com safiras. Farei suas janelas brilhar com rubis. Seus portões com granadas. Seus muros com pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados por Adonai. Seus filhos terão grande paz. É o que a gente quer. Em retidão você será Em retidão você está estabelecida. Longe da opressão, sem nada a temer. Longe da ruína, pois isso não se aproximará de você. Isso daqui eu vejo a glória celestial. Exatamente. Certo? E nós somos tão mundanos, a gente se prende tanto às riquezas do mundo, que ele tem que falar que você quer safira? O teu muro vai ser de safira. É isso? São de granada. Seus muros com pedras preciosas. Você quer pedra preciosa? Então seu muro vai ser de pedra preciosa. Você quer rubi? As suas janelas vão ser feitas de rubi. Porque não é nada. E aí Deus me revela uma coisa muito forte. Vocês sabem por que dizem que as ruas do céu são feitas de ouro, mansões celestiais e tudo? Gente, é só a gente fazer uma comparação aqui com o mundo onde a gente vive. As nossas ruas, a gente coloca pra gente andar. O tanto que é insignificante. Tem bituca de cigarro, tem sujeira, tem a pessoa cospe. Então quando Deus mostra uma rua de ouro, ele quer dizer, a riqueza toda é minha, eu não me importo nada com essa riqueza, que eu coloco a rua de ouro. E aí vem a pregação da prosperidade. As ruas de ouro. Deus não ostenta, é tudo dele, não precisa mostrar o que é dele. É tão dele que ele coloca a rua de ouro para tu pisar. Não é porque isso, ruas de ouro. Não, gente, é que é tão insignificante as riquezas do mundo que ele tem que colocar em palavras. Já que é tudo isso que você enxerga, isso tudo tem no céu. Os seus muros são feitos de pedras preciosas, de rubi, de tudo que dá de valor no mundo. As ruas são feitas de ouro. Porque nada disso importa. Nada disso importa. Continuando, que agora falta pouco. Do capítulo 54. Isso é muito forte para aqueles que se levantam contra ti. Porque não é contra você que eles estão se levantando. Eles estão se levantando contra Deus. Qualquer aliança formada contra você não será minha obra. Quem tentar formar tal aliança cairá por sua causa. Por isso que eu digo, peça o espírito de autoridade e não deixa ninguém apontar o dedo para você. Espírito imundo, sai de perto de mim. Não é contra a carne e contra o sangue, não é contra o teu irmão, não devemos ter ódio dos nossos irmãos. Não é contra a carne e contra o sangue, é contra os principados e potestades. Então quando alguém te ferir, não é feio sentir raiva, se irar, mas não empresta a sua boca para falar nada maldita para essa pessoa. Usa a sua vida como forma de pregação. E Deus assim o honrará, porque assim você estará honrando a Deus. Eu criei o artífice, que sopra as brasas e forja armas para cumprir seu propósito. Também criei o destruidor para operar a destruição, ou seja, Deus fez todas as coisas. Ele usa e permite o que ele quiser. E o diabo se levantou contra mim. Ué? Se ele se levantou, foi permissão de Deus para tu aprender alguma coisa. Ou para eu aprender alguma coisa. Para nós aprendermos. Que eu nunca vou
me tirar. Eu sempre estou incluído em tudo que eu estou falando. Isso daqui eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim primeiro. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra você. Na corte, você refutará toda acusação. Ó Senhor. Os servos de Adonai herdarão tudo isso. A recompensa de sua retidão procederá de mim, diz Adonai. Vocês estão entendendo que tudo isso que está escrito foi Deus que disse? Adonai. Aí dizem, mas a Bíblia foi feita por homens, eu não confio no homem. Você não tem que confiar no homem. Toda vez que você confiar no homem e olhar para ele, você vai cair. Não é no homem que você tem que confiar. Você tem que amar incondicionalmente. Só dá para amar incondicionalmente com Jesus na sua vida. Isso daqui, o homem pode ter mudado uma palavra ou outra da Bíblia. Ele vai prestar conta com Deus. E mesmo ele tendo mudado a palavra, Deus a revela para aqueles que verdadeiramente de coração o busca. Que o Espírito Santo que revela. Porque quem revela a palavra é o Espírito Santo, não é o homem. Toda vez que você ouvir alguém dizendo, porque eu estou indo para o céu, eu vou para o céu, eu sou santo. Não chega e começa, mas você... Não acusa. Cada palavra que sai da nossa boca vai ser prestado conta. E isso é uma coisa muito forte, que Deus também revela ao meu coração. Sabe por que nós vamos prestar conta para Deus? Ele me conta uma historinha. Deus ama contar historinha, né? Só Deus revela. Olha a historinha, Ele ama. A Bíblia está cheia de parábola, de historinha. E Ele me contou uma fora da Bíblia. Ele chegou para mim e falou assim, filho, você é um grande fazendeiro, onde você tem pomar enorme, cheio de frutas, das mais frondosas. Tem tanta fruta que elas caem no chão e apodrecem. E aí você tem seu servo para cuidar do pomar, para te ajudar a fazer as coisas. E cai tanta fruta no chão, é tanta coisa que você fala para o teu servo, você não precisa comprar nada. Enquanto você tiver fome e estiver servindo aqui, você pode comer de tudo que tem nesse pomar. Tudo. Aí o teu servo vai lá, nossa, o cara tá desperdiçando um monte de fruta aí, maçã, limão, ele começa a colocar na sacola e começa a comercializar o fruto que é seu. Você é o dono do pomar, e ele é teu servo e ele começa a comercializar um fruto que é seu. Às vezes você até vê, vai deixando passar e ele começa a ficar ganancioso, até que chega o dia que você não aguenta mais e fala assim, ô, fulano, vem aqui. Esse dinheiro todo aí que você fez foi com o quê? Foi com os frutos que eu te dei de graça. Você, em vez de alimentar outras famílias, você está cobrando por ele. E Deus me diz que é assim que nós vamos prestar conta para ele. Todo dom que ele nos dá é de graça. E toda vez que você comercializa a palavra de Deus, comercializa os dons que ele te dá, você vai prestar conta, porque ele te deu de graça. Se você não confia em Deus, que ele cuida de você, não tem jeito. Não vai ser trabalhando dia e noite, não vai ser perdendo horas de sono, madrugadas atrás de madrugadas, planejando a sua vida, que vai te salvar. E ele me revelou nessa historinha tão curta e bonita, como que cada ser humano, assim como eu, vai prestar conta para ele, porque ele está chegando. Ele está chegando, está muito próximo. Muito próximo. Sabe, para aquelas pessoas que têm animal de estimação, isso mais para cachorro, sabe? Quando você tá chegando perto de casa, se você tem um veículo, ou mesmo a pé, e aí lá da esquina você já começa a ouvir seu cachorro gritando, latindo, e pulando, e fazendo festa. Porque você tá chegando. É assim que eu me sinto, porque eu tô escutando Jesus assim, ó,
sabe, olhando na cortina assim, só esperando a hora dele chegar. E eu tô que nem esse cachorro que tá esperando pelo dono. Eu tô pulando, eu tô chorando, eu tô me regozijando. Eu tô me alegrando em meio a tanta destruição, em meio às manobras de guerra que estão acontecendo, em meio aos mísseis que já foram lançados, em meio a acordos proféticos que já estão feitos por debaixo dos panos, em meio à seca que já atingiu alguns lugares, em meio à guerra política dos homens. O que vocês acham que é só aqui? É no mundo todo que acontece. Entendeu? É no mundo inteiro que acontece. Nós não somos exclusivos. A gente tem que parar de achar que a gente é o especial. A gente não é especial, a gente é único. E dentro eu não sei nem a palavra, dentro de ser único que nós somos, temos o tratamento único. Nós não somos melhores, piores que ninguém. Cada um é único. Então, a gente não tem que se sentir mais, não tem que se sentir menos. A gente tem que sentir pertencidos. Pertencidos ao corpo de Cristo. Somos todos irmãos e todos nós pertencemos a Deus. E tudo é um plano. O plano de Deus é perfeito. Muitas vezes eu deixei de falar algumas coisas aqui, porque eu vou perder uns seguidores e tal. Pô, quando eu bateu 10 mil seguidores, chegou a 10.050 seguidores, quase 10.100 pessoas aqui no meu Instagram. Foi a hora que eu mais senti de falar em Jesus, em Deus, porque eu sabia que ia sair um monte de gente. Porque assim como estava doendo em mim escutar algumas coisas, eu queria arrumar desculpas para continuar com a minha vida, assim muitos fazem. Mesmo às vezes nem sendo acusado, eles se sentem. Certo? Então, vocês que estão aqui até o fim, não se sintam pertencidos, ao contrário disso, se sintam amados e não se sintam sozinhos, gente. Eu já enfrentei a solidão. Nós enfrentamos 2 tipos de solidão. Ela enfrentou a solidão onde ela estava sozinha, sem os pais, sem a família para apoiar, sem ninguém. E eu enfrentei a solidão de ter um monte de gente me aplaudindo e ninguém vendo qual era o meu real problema, qual era a minha real falta. Eu não sei quanto tempo tem essa live aí. Eu vou encerrar agora. Eu vou estudar um pouquinho mais aqui como que faz a live no YouTube, porque eu quero mostrar as notícias que eu tô vendo. Eu não quero só falar do que eu tô vendo. Eu quero comunicar. Eu já criei um grupo no Telegram para colocar todos os links que eu tenho ouvido. Fontes seguras. Fontes seguras. Eu não digo que é segura, eu vou colocar fontes. É isso que eu sempre vou falar, gente. Eu vou falar assim, gente, Deus tocou no meu coração, tá aqui o link. Só que não é uma verdade absoluta, é isso que a gente tem que colocar em mente. Só é verdade quando vem de Deus, quando a gente coloca em oração. É verdade. Quando a gente coloca o nosso coração, é perigoso ser enganado. Então toda vez que eu colocar um link, não é uma verdade absoluta, mas eu clamo a Deus e imploro a vocês que vocês vejam e tirem suas próprias conclusões, orando a Deus para que Ele revele a vocês. Ele tem prazer em revelar, gente. Então por que a gente tem que buscar por A mais B? Não tem. Inclusive, quando eu comecei a entregar minha vida a Jesus, que foi dia 31 de dezembro que começou tudo para mim, né? Muito mais intensamente, eu ouvi alguns pastores, né? Porque a gente fica com ânsia de conhecer a palavra de Deus, com felicidade. Quando a gente é tocado por Jesus, pelo Espírito Santo, a gente fica cheio, a gente fica feliz, a gente fica empolgado. E eu ouvia padre, pastor, rabino e teólogos e vários. E às vezes eu ouvia algo e falava assim, peraí, não gostei disso. Aí eu pegava isso aqui, a Bíblia.
e abria, e lia, e eu tinha a minha revelação. Entendeu? E é isso que a gente aconselha, porque a gente fica olhando os homens, olhando os homens, olhando os homens. E o que o Lucas falou foi perfeito. A gente vai falar, mas depois que a gente falar, vocês ouvirem, peguem a Bíblia e abram. Não tenham como verdade o que o homem fala, porque muitas das vezes ele coloca o coração. E como eu disse, eu estava em tratamento, mas não é que eu sempre vou estar em constante tratamento com Deus. Muitas das vezes eu colocava meu coração no que eu ia falar. Então eu não estava me sentindo apto a pregar a palavra se eu estava colocando meu coração e tipo, tá errado isso e não sei o que. Não tá errado. Tá no momento dele. Certo? Assim como eu não gostava que ninguém me acusava. Então assim, eu tô dizendo que Deus transforma todos os dias nossas vidas, porque todo dia a gente erra. E não sei, eu tô sentindo de falar, eu não tava meio assim se ia falar ou não, mas eu tô sentindo de falar. Como eu falei, a gente fez muito dinheiro com pornô. Olha a cara da Tamiris, que ela não sabe o que é, ela sempre fica assim. Aquela que me ajuda. Eu já falei isso nos stories, mas agora vai ficar fixado aqui. A gente fez muito dinheiro pela misericórdia de Deus. A gente alcançou uma vida muito boa pela misericórdia de Deus. Passou muito dinheiro na nossa mão pela misericórdia de Deus. Mas A igreja é nosso corpo, é nosso templo, é nosso corpo. Mas é isso, gente. É isso. Não sei se devo falar, não. Fala, A Tamiris, fala. eu sempre fico pegando alguma coisa. A Tamiris acho que tem alguma coisa para falar. No seu coração. Então eu acho que eu encerro aqui. Talvez eu fale na próxima na live, mas não é só o dinheiro, não é só a mansão, é muita coisa que a gente está renunciando e colocando na mão de Deus. Seja morando numa mansão, se assim Ele quiser, seja morando na rua, se assim Ele quiser, Glória a Deus. mas não mais se contaminando com as coisas do mundo. Não tem tempo para distração. Quando ele fala vigiai e orai e estar sóbrio, se vocês verem, todos essas pessoas que estão falando, com coração ou não, elas estão falando a mesma coisa, aquelas que estão no temor de Cristo. Fujam dos acusadores. Fujam dos acusadores. E saibam discernir quando é acusação e quando é uma exortação. Certo? Cada um sabe no que precisa melhorar, eu não preciso ficar apontando o erro de ninguém. Assim como eu não admito que ninguém venha falar do meu passado. Vieram falar aqui, agora você vai apagar tudo? Se eu quiser apagar, se Deus quiser que eu apague, eu vou apagar. Enquanto eu não sentir, tá lá. Entendeu? Se alguém usar das nossas imagens para escarnecer do que a gente está falando, é deles com Deus. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, a não ser a minha obrigação de passar a palavra de Deus. Certo? Tem muita gente que vai se assustar, porque a Tamiris vai voltar para o câmera privê pregando. Ela vai pregar lá dentro do câmera privê. E é por isso que a gente tinha que passar por essas coisas. Porque a partir de agora ela vai entrar lá. Quem quiser escutar a palavra de Deus, amém. Quem não quiser, quem quiser escarnecer qualquer coisa, é com ele e com Deus. Certo? Não tem essa. A gente tem vídeo que a gente vai colocar no Xvideos do nosso testemunho. Nós vamos colocar vídeo no Privacy do nosso testemunho. Certo? E de antemão eu estou falando aqui. Eu vou avisar, eu não estou enganando ninguém. Vai ser o vídeo mais caro que vocês que estão lá dentro. Vocês não, me perdoa por essa palavra. Para as pessoas que estão lá dentro comprar. Vai ser o mais caro. E vai ter a palavra de Deus.
E o mesmo vídeo vai estar gratuitamente no YouTube. Certo? E no título do vídeo vai estar lá: Como Deus mudou a nossa vida. Certo? Tá, eu vou falar. Tá no meu coração. A gente tem contas altíssimas aqui. Altíssimas. E eu não quero saber como vai ser pago. Porque eu pensei, mas aí agora a gente tem 20 mil em lingerie aqui. A gente coloca para vender no Mercado Livre. Tá pago. Ai, não tem. Porque se a gente for vender lingerie, a gente vai incentivar. E começa a doer o coração. Porque a gente começa a se preocupar com as coisas do mundo. Então eu já sei. Vou criar um canal no YouTube para monetizar logo. Eu coloco o meu Pix ali. E aí o pessoal vai sentir no coração. Não. Isso é colocar a confiança nos homens. E se eu for colocar qualquer coisa disso que eu estou falando, vai ser direcionado. Por enquanto eu tenho que colocar a palavra. E o que Deus coloca no meu coração é uma coisa muito forte. Por que Ele tirou toda essa preocupação do como que a gente vai pagar as coisas? Porque não vai dar tempo. Está muito próximo de tudo isso. E eu vou emendar aqui com a visão que Deus me deu há 2 anos. Deus me deu uma visão. Eu vou levar vocês para vocês verem. Eu tô sentindo algo para falar muito importante. Depois que eu terminar aqui, a Tamires vai continuar falando, gente. Gente, olha aqui. Essa daqui é a visão que a gente tem do último andar na nossa casa. Eu vou virar a câmera, melhor. Sim. Essa é a visão. Tá vendo? Eu tive uma visão acordado. Que tava vindo uma onda dali, ó. Só que eu não consegui ver. Eu não consegui ver depois. Como se tivesse assim. A destruição tá chegando, não dá tempo. Não se preocupe com as coisas terrenas. Não se preocupa, meu filho. Passa a palavra para mais pessoas conseguirem, através da sua vida, mais palavras, pessoas te escutarem e conseguirem quebrar coisas que foram feridas na vida dela, na alma dela. E antes de eu ter essa visão e não foi o mar vindo, foi uma espuma branca vindo. Foi visão acordado. Foi uma visão acordado. Antes dessa visão, eu tive uma visão do mar se enchendo. E ele chegou até abaixo dos meus pés. Ele não cobriu a gente. Ele chegou até abaixo dos meus pés. E eu falei assim, nossa, eu já tô começando a viajar muito. Tô fumando muita maconha. Então por isso que Deus tirou a maconha de mim. Exato. Pra Entendeu? não duvidar mais. Pra eu não duvidar. E quando a primeira vez que eu vi o mar tomando tudo isso daqui. Não, tem que começar antes. Lá no duplex onde a gente morava, eu tive uma visão de uma terra seca onde era mar aqui. Aí, não entendi o que era. Aí a gente veio pra cá. Eu tive a visão sonhando, foi sonhando, essa segunda, do mar subindo e a água debaixo do meu pé. Mas ele não me contou. E eu não contei pra ela, e ela também teve essa mesma visão. E aí, eu tive uma visão acordada dessa espuma vindo aqui, só que eu não vi ela chegando, ela não chegou até mim aqui. E no mesmo dia, ou na mesma semana, ela teve um sonho, que ela estava sozinha aqui no último andar, e ela foi arrebatada e eu fiquei. Porque eu estava cuidando das plantinhas da maconha lá embaixo, eu estava mais preocupado com a planta lá embaixo. E aí Deus me revelou o porquê que eu vi de longe a espuma vindo como se fosse um braço assim, ó, que ia devastar tudo. Porque em nome de Jesus eu creio nisso, que pela misericórdia dele, se eu continuar nos caminhos dele, eu não vou ver essa destruição, assim como eu creio que você que está me escutando não vai ver essa destruição acontecer, porque ela está próxima. Eu matei as plantinhas, eu parei de fumar, parei de fazer pornô, parei de ficar... Não parei de ficar bravo, não parei de sentir vontade. Mas o mais lindo é eu chegar e falar assim, nossa, Deus, que vontade de fumar um beck. Ai, mas eu te amo tanto, me perdoa. O arrependimento constante. Isso é confessar o pecado.
é diferente de cometer o pecado, certo? A Tamires tem algo para falar, começou a dar cãibra na minha mão aqui, não sei porquê. Eu acho que eu vou deixar... Não vou deixar para a próxima live, não. Gente, essa live vai ficar gravada aqui, eu vou... salvar no Instagram. Vou salvar no Instagram, espero que fique salvo aqui, que o Instagram não... Vai dar tudo certo. Não, é porque... Se eu contar a batalha que a gente tá tendo aqui, o WhatsApp caindo, às vezes eu tô passando a palavra para alguém através do Telegram, meu Telegram cai. Trava, eu não tô conseguindo falar direito, ó, eu tô começando a dar cãibra nos meus dedos aqui, então acho que tá na hora de eu parar de falar um pouquinho, passar a palavra para essa mulher maravilhosa que tem o jeito dela de falar. Assim como eu tenho o meu jeito, tem pessoas que conseguem escutar mais do jeito que eu falo, tem gente que consegue escutar mais do jeito que ela fala, eu vou deixar ela aqui falando. Vou beber um pouco de água, lavar minha mão aqui. Vai ser rápido. Tá bom? Daqui a pouco eu já volto aí. Gente, uma das primeiras histórias que eu conheci bíblicas, desde que eu sou mais velha e consegui entender, foi a história de Moisés. A história de Moisés. E tem algo muito importante que não sou eu que vou dividir com vocês. Vai ser através de mim, é diferente. Quando Moisés foi salvar o povo, que ele nem sabia que era seu povo do Egito, antes do Senhor, de Deus, aparecer para ele, o povo clamou. Sabe por quê? Essa história, para quem não conhece, eu também não conhecia, o povo não cria mais, não acreditava mais, só alguns, na promessa de Deus. Porque já tinham se passado muitos anos. E a profecia que o Senhor deixou, que o povo seria salvo da escravidão, não estava mais no coração das pessoas. As pessoas esqueceram que seriam salvas. E antes de Deus se revelar para Moisés e pedir para ele lá salvar o povo clamou, rasgou as vestes, jogou terra sobre as cabeças e clamou, o povo todo orando. E assim eu sinto que é o que estamos vivendo. Nós estamos em cativeiro aqui na terra. Nós somos cativos aqui na terra. Porque o nosso lugar não é aqui, é com o Senhor lá em cima. E eu creio que quando houver essa união, essa unidade em Cristo, clamando e orando por Ele, todos em unidade, vai ser grande. A gente tem poder em Cristo. Em Cristo nós temos. Então eu creio muito nisso, eu senti isso, gente. Senti que tá próximo sim, e é isso. É isso. Pode encerrar aqui, amor? Você vem aqui encerrar, né? Pode ser. A gente tem que clamar todos juntos pela volta do Senhor, com alegria. Com alegria. Grande será esse dia. Gente, então para finalizar, além do nosso testemunho que a gente quer passar aqui de mensagem é que ainda tá dando tempo. Com certeza. Ainda tá dando tempo, porque se a gente tá vivo e a gente não viu nada disso acontecer, é pela misericórdia de Deus, e aí Ele tá dando tempo pra gente. E vamos cada dia mais matar a nossa carne e fortalecer o espírito, porque a carne e o sangue não entram no céu, vai ficar tudo aqui na terra. E é isso que a gente tinha pra falar nesse momento. É, que ainda tem muita coisa. Porque minha vontade é ficar 24 horas no YouTube falando, mostrando para vocês
as notícias ao redor do mundo do que está acontecendo. Tem 2 pessoas que estão em Israel profetizando e estão falando muitas coisas maravilhosas, estão profetizando o nome de Jesus e estão sendo perseguidas em Israel. Eu convido vocês a conhecer o canal deles. Vou deixar aqui essa live, não sei se nessa live, numa publicação, o link do canal deles para vocês procurarem. Mas eles estão falando muito do fim, estão profetizando, e faz 3 meses que eles profetizaram que não ia cair chuva em Israel e até agora não caiu. Então, se eles são ou não as 2 testemunhas que Deus falou que ia enviar, eu não sei. Eu não vou afirmar por outras pessoas o que elas são ou não. Tirem as suas próprias conclusões e peçam o direcionamento de Deus. O que eu tenho para falar é que elas estão em Israel e estão com pano de saco, como estava vestidas de pano de saco, assim como estava escrito em Apocalipse. Gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Muito obrigado por escutarem o que a gente tinha para falar. Eu vou falar para vocês até a verdade que deu até uma canseira aqui, porque o espiritual é forte. Mas é isso que a gente tem para falar. Um beijo no coração de vocês. Que o amor de Cristo possa encontrar todos os corações que estão aflitos por Ele e revelar a verdade que só é revelada através do Espírito Santo. Tá bom? Amém. Um beijo no coração e se der no coração de novo, daqui a pouco a gente faz outra live. Eu tô aprendendo ainda como que faz live no YouTube, como coloca, gente, aqui a matéria, agora aqui o próximo isso. será o meu testemunho. No seu Insta. No meu Insta. No da Tamires, tá, gente? Isso. Eu abri o Instagram da Tamires porque Luna esquece. Quem estiver vendendo conteúdo ou falando que é aluna, é mentira. É mentira, Antigamente gente. já era mentira porque a gente não trabalhava fora das plataformas, a não ser quando falava pessoalmente, diretamente com a gente. Então muita gente ficou se passando por mim, muita gente ficou se passando pela aluna, usando a nossa imagem para ganhar dinheiro. Roubando pessoas. Então agora, de uma vez por todas, vocês sabem que se vocês comprarem qualquer coisa que tenha a ver comigo ou com a aluna, vocês estão sendo enganados, porque a gente não vende mais isso. Tamires agora. Deus abençoe. Vamos lá. Vamos ver se vai ficar salva.